sabeis as sagradas escrituras, que pode te fazer-te sábio. Que a palavra de Deus, ela nos traz sabedoria. Por que traz sabedoria? Porque nós vamos agir de maneira correta. Aquele que obedece à palavra, age de maneira correta, age de maneira certa, né? A palavra de Deus diz assim: esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Por quê? Porque nós temos que falar com convicção, com sabedoria, que não saia as palavras torpes da nossa boca, mas que saia palavras abençoadas que possa edificar o nosso próximo. E por isso a Bíblia, ela nos ensina tudo isso, né? E todas as igrejas que você vai, a maior parte manuseia a Bíblia e usa a Bíblia, né? Não importa a placa. Então nós temos que estar baseado nela. Ele continua dizendo aqui, né? Que desde a tua meninice, ou seja, desde lá de pequenininho, sabes as sagradas escrituras, que possa te fazer-te sábio para a salvação. É através da palavra que somos salvos. Por que através da palavra? Porque a palavra, ela transforma a vida. A Bíblia, ela transforma a vida, né? E pela fé que há em Cristo Jesus. Tudo funciona através da fé. Romanos 10:17, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Bom, de sorte que a nossa fé cresce dentro de nós quando nós começamos a ouvir a palavra, quando nós começamos a aprender a palavra, entender a palavra, aí a nossa fé então começa a crescer. E a fé remove montanhas, né? Tem aquele ditado que a fé remove montanhas, e é uma realidade. É através da fé que nós conseguimos alcançar o impossível, né? Então, ele diz assim, que de sorte a fé vem pelo ouvir. Mas se você não ouvir, se você não ler a palavra, como é que vai ficar a nossa fé? Então, temos que manusear a palavra. Essa palavra aqui, ela tem que ser manuseada. Ela é uma ferramenta que ataca e que defende, né? Quando eu falo atacar e defender, as hóstias malignas. Nós não devemos lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as hóstias malignas, né? Que tanto nos chateia, nos quer nos derrubar, mas é através da palavra que somos mais que vencedor. E por isso que a Bíblia ela tem que ser lida, ela tem que ser manuseada. Mateus 24:35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo que está escrito neste livro permanece e vai até infinidade, né? A eternidade, ela não falha. Os céus e a terra passarão. Quer dizer, isso aqui pode acabar, mas a palavra não vai sumir, não vai se perder pelo tempo, ela permanece, porque a palavra vem de Deus. E Deus não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrepende. Quando ele faz, ele faz. Então nós estamos estudando sobre a Bíblia Sagrada. É muito importante nós aprendermos da palavra, buscar no Senhor, saber o que Deus quer na nossa vida. Então, esse estudo aqui é maravilhoso, né? Eu estou dando apenas umas pinceladas para não tomar muito tempo, né?
Em Isaías 34, 16, diz assim: buscai no livro do Senhor e ledes. O conselho é: buscai no livro do Senhor e lê. Nenhuma dessas coisas faltará. Tudo que está escrito é coisa sólida, verdadeira. E ele continua: ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado. A boca de Deus tem falado, ela tem ordenado. E se a boca de Deus falou, vai acontecer. Então busca no livro do Senhor. No livro do Senhor. E o seu Espírito mesmo o ajuntará. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. E ele vai nos dar capacidade para que nós também sejamos um semeador da palavra. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, através do ensinamento da sua palavra, ele nos vai capacitar para falar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Marcos 15, 16, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Essa obrigação é nossa, de aprender da palavra, e não só aprender, mas também ide pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, Deus deixou essa tarefa para nós, pregar a palavra. Há várias maneiras de pregar a palavra, né? Hoje você vê na televisão, você vê no rádio, você vê no panfleto, você vê nas células, você vê em reuniões, você vê nas portas, né? De porta em porta, alguém pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o fim está próximo e Deus não quer que ninguém se perca. Mas para isso nós temos que aprender da palavra de Deus. E Lucas, um acontecimento que Lucas, quando Jesus está andando, ele diz assim, Lucas 11, 27 e 28, Jesus está andando com a multidão, e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse, bem-aventurados o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Então Jesus estava andando com a multidão, e aí uma mulher, ao encontrar Jesus, ela elogiou Jesus, né? Ela falou assim, aliás, ele elogiou a mãe de Jesus, né? Maria, uma santa mulher abençoada, né? E ele falou assim, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste, né? Mas Jesus lhe disse, antes bem-aventurado é o que ouve a palavra de Deus e guarda. Olha, veja só a resposta que Jesus dá para aquela mulher. Maria, sem pecado, escolhida por Deus para que ela pudesse, através dela, trazer Jesus ao mundo. E Jesus dá uma resposta dessa, porque o que eu entendo aqui, que a palavra de Deus, ela tem mais valor do que o peito que amamentaste e o ventre que gerou. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela traz a salvação. E, então, Jesus deu assim, valor à palavra, não menosprezando Maria, não é isso aí não. Mas aqui você pode analisar e refletir, né? Que ele disse, ó, mas disse-lhe Jesus, antes bem-aventurado os que ouvem a palavra
de Deus e as guarda. Aventurado, bem-aventurado significa feliz, muitas vezes. Em Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é aquele que lê, quer dizer, feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. O que é esta profecia? É deste livro, da palavra dele, da Bíblia. Então eu vou repetir, bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escrito. Não é só apenas ouvir, ler, mas também guardar. É o importante, guardar as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Se você ler no capítulo 24 de Mateus, você vai ver tudo que nós estamos passando nesse exato momento, né? Nessa sexta-feira santa, se não me engano, dia 9, hoje 9, né, do 4 de 2020, está escrito ali. Estamos passando aí por guerra, fome, pestilência. Essa pestilência, Jesus já disse isso aí, que no fim dos tempos ia acontecer essas coisas. Ia haver guerra, terremoto, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestilência. E o amor das pessoas ia se esfriar. E o que está acontecendo hoje? Pessoas morrendo por causa de nada. Não existe amor. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas que cometem esses delitos não conhecem a palavra de Deus. Porque se conhecesse, tomaria outra atitude. Atitude do amor, porque a Bíblia ensina a nos amar, nos perdoar, ensinar. A Bíblia nos ensina isso. Até ensinar ensina, né? Que nós temos que ensinar uns aos outros, né? Então ele fala assim, bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e as guarda. As coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus conta a parábola da figueira, e nessa parábola ele fala sobre também fala da sua volta, né? Atos 17, 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado recebia a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e essas coisas eram assim. Quando alguém ia pregar a palavra, naquela época não era... a Bíblia não era em papel, né, que nem hoje, né? Então eles levavam, era pergaminho, eles não iam levar um rolo de pergaminho, né? Mas ali os bereanos, quando ouvia a palavra lá na sinagoga, quando chegava em casa, eles pegavam os pergaminhos lá e iam conferir se aquilo que o pregador estava falando era verdade. E a Bíblia é assim, a gente hoje, nós temos que, quando ouvir a palavra, conferir se aquilo que o pregador está falando é a verdade, é aquilo que Deus está mandando falar mesmo, né? Então diz assim, ele diz assim, ora, esses foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, né? Que é os bereanos, eles eram mais desconfiados, ou seja, mais precavidos, né? Eles
Eles conferiam, quando eles ouviam a palavra, eles conferiam na Bíblia, se era verdade aquilo mesmo, né? Mateus, Mateus 7, 24 ao 27 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semeá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, Jesus, aqui em Mateus, ele está falando assim, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, ele compara como um homem que fez a sua casa sobre a rocha, né? Quando você vai fazer uma casa, você faz um alicerce e você faz o quê? Você vai cavando o alicerce até achar a rocha, até terra firme, pedra, né? E ele continua assim, aí ele fala que desceu a chuva, correram os ventos, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e aquela casa não caiu.